E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael, aqui é o canal Entre Todas as Coisas e hoje a gente vai falar sobre o Império Otomano. Para falarmos desse império, a gente precisa contextualizar local, momento histórico e fundador. Até porque o termo otomano provém dele. Mas antes, se puder dar o seu like, se inscrever no canal, comentar, muito importante comentar. A gente aqui se propõe a falar de história, filosofia, política, antropologia no geral. Se te interessa esse assunto, curte, deixa um comentário, se inscreve no canal, ajuda muito a gente, beleza? O local de origem desse império é em Anatólia, um local conhecido como Ásia Menor, um local de diversas culturas e povos como Atiana, Acádia, Assíria, Hitita e também é uma região banhada pelo Mar Mediterrâneo e pelo Mar Negro. Essa região, antes de ser totalmente conquistada pelo Império Otomano, era do Império Bizantino, tendo Constantinopla como capital do Império. Grave essa informação, vai ser muito importante para o futuro. Basicamente, o Império Bizantino é o Império Romano Oriental. Roma se tornou muito grande, difícil de ser administrada, dividiu-se em dois, a Roma Ocidental e a Roma Oriental. A Roma Oriental tem como nome os bizantinos. A gente tem um vídeo sobre o Império Bizantino aqui nesse canal. Recomendo você dar uma olhada nele, vai te dar uma contextualizada muito melhor. Agora vamos falar sobre o fundador do Império Otomano. Estamos falando de um cara chamado Osman Gazi. A sua data de nascimento não é conhecida. Aliás, a sua história por si só, ela só teve processo histórico de data e pesquisa a partir do século XV. Mas o que sabemos com toda certeza, ele foi o primeiro líder e o fundador do Império Otomano. Aí você deve estar se perguntando, como que o cara sozinho fundou um império? Calma. Não é sozinho. A gente vai contextualizar isso também. De acordo com a tradição otomana, Osman era descendente da tribo dos Kai, em que a sua linhagem derivava de um lendário guerreiro chamado Oghuz Khan. A tribo Kai, estabelecida na Anatólia, foi uma de muitas das tribos vassalas ao Império Seljúcida, que mais pra frente serviria como base da própria fundação do Império Otomano. Osman se tornou chefe ou bey após a morte de seu pai, um guerreiro famoso chamado Ertuğrul. Isso aconteceu em 1280. Assim, o Principado Otomano foi um dos principais beyliks da Anatólia. O que é uma região beylik? É uma região comandada por beys, que era o cargo que Osman Gazi ocupou após a morte de seu pai. Mas essas regiões, elas viriam a surgir mesmo após o século XII, situando-se na região norte da Ásia Menor, mais especificamente na Bitínia, após a destruição dos seljúcidas através da invasão mongol. O termo otomano vem de sua própria origem. Calma, vou te explicar o que é isso. A etimologia da palavra otomano vem de origem de Osman, Osmanli, Osmanlilar, para se referir a um povo, a um grupo que veio de Osman, que significa aqueles que pertencem a Osman, ou aqueles que seguem a Osman. O mais interessante disso tudo é como ele inspirou o seu próprio povo a participar das primeiras batalhas e expandir o terreno do Império. Ele já jogou a quantidade territorial que deveria ser conquistada lá pra cima, ao invés de vamos de pouquinho, vamos pegar ali, vamos ali. Não. Metade do continente tem que ser nosso. Como que ele conseguiu fazer isso? Como todo imperador consegue fazer. Através de um sonho. A mística precisa ter o divino nesse papo. Assim, galera, isso era muito usado naquela época. Era muito usado o chamado divino, o sonho, a visão, para conseguir engajar a população a ir numa batalha ou a lutar. Se você chegasse só na população e falasse, vamos conquistar aquela terra ali, só por conquistar e a gente ter o terreno e ficar mais forte, eles vão falar, não, por quê? Por que a gente vai fazer uma batalha por isso? Vai incomodar a nossa paz por isso. Precisava ter o chamado divino. Então assim, galera, sultão, imperador, beires, vários personagens líderes de povos usavam o sonho como um grande motivador e justificativa para a batalha. E ele teve um sonho. Esse foi o descritivo desse sonho. Ele viu que uma lua surgiu do peito do homem santo e veio afundar em seu próprio peito. Uma árvore então brotou do seu umbigo e sua sombra envolveu o mundo.
Debaixo dessa sombra havia montanhas e riachos, fluíam do sapê de cada montanha. Algumas pessoas bebiam dessas águas, outras regavam jardins, enquanto outras ainda faziam com que as fontes fluíssem. Quando Osman acordou, ele contou a história para o homem santo, que disse: Osman, meu filho, parabéns, porque Deus deu o cargo imperial para você e seus descendentes, e minha filha, Malyum, será sua esposa. Finkel, página 32, 2007. Osman faleceu em 1324, após a conquista de Bursa. Em reconhecimento à importância dessa conquista, Osman ordenou seu filho, Burhan, a enterrá-lo em Bursa. Com isso, Bursa se tornou a capital do novo império. Osman faleceu aos seus 67 anos. É interessante a gente estar falando aqui quais foram os sultões que teve no Império Otomano. Tivemos Osman I, temos Mehmed II, que conquistou Constantinopla, tem o Suleiman, que teve bastante reforma administrativa, ele mexeu bastante na estrutura de como estar organizando o Império. Temos Salim I, que foi o cara responsável por anexar o Egito e a Arábia Saudita ao Império Otomano. Agora a gente vai falar um pouco sobre as batalhas. Houve diversas batalhas com impacto significativo, pois era um império que buscava a expansão territorial constantemente, principalmente em cima do Império Bizantino. A gente tem alguma seleção de batalhas principais desse império. A Batalha de Kosovo, em 1389, uma batalha entre otomanos e sérvos, que resultou na vitória otomana, e isso consolidou a presença otomana na região dos Balcãs. Também teve a Batalha de Lepanto, em 1571, uma batalha muito importante, foi uma batalha naval, onde o Império Otomano perdeu para a Liga Santa. Era um exército basicamente cristão, liderado pela Espanha. Também teve a Batalha de Viena, em 1683. Foi uma tentativa do Império Otomano de tomar Viena para o Império, mas foi frustrada. Não deu certo, exatamente pela coalizão cristã, liderada principalmente pelo Sacro Império Romano. Também teve a Batalha de Navarino, em 1827. Foi uma batalha naval durante a independência da Grécia, na qual uma aliança europeia foi fundada para derrotar o Império Otomano. Também teve a Batalha de Sakarya, em 1921. Foi uma batalha muito crítica na independência da Turquia, liderada pelo Mustafa Kemal Atatürk, que enfrentou as tropas otomanas. E ainda dentro das batalhas, vamos falar em uma em especial, que foi a conquista de Constantinopla em 1453. Essa foi uma das batalhas mais cruciais ao Império Otomano, em que os otomanos, no comando de Mehmed II, conquistaram o coração do Império Bizantino, sumindo com qualquer sombra de Império Romano na Ásia. E essa conquista era importante por diversos motivos. Constantinopla estava situada numa posição muito estratégica, situando-se no Estreito de Bósforo, conectando o Mar Negro com o Mar de Mármara e o Mar Egeu. Essa posição deixava totalmente sob controle das rotas marítimas comerciais o Império Otomano. Com isso, o Império Otomano conseguia controlar totalmente o comércio entre Ásia e Europa, assim tendo um poder não só de batalha, mas também de mercado. Após a conquista de Constantinopla, ela se tornou a capital do Império. Não mudaram de nome exatamente para doer no ego dos romanos, né, dos bizantinos. O Império Otomano gostava muito do encontro de culturas que tinha em Constantinopla. Muito por isso, até não matou o nome por causa disso. A cidade de Constantinopla, ela tinha uma herança histórica muito forte, porque antes de ser dos bizantinos, eles eram dos bizâncios. Então ali tinha uma estrutura de cidade muito antiga, carregava ali cultura, carregava ali muita história, e eles não queriam matar isso, eles só queriam fazer parte desse desenvolvimento da região. E por fim, gente, o próprio domínio do Estreito de Bósforo, onde tinha uma rota comercial muito usada, e ter o controle dessa rota era importantíssimo, comercialmente falando, para os otomanos. Foi um dos eventos mais marcantes da história do Império Otomano, e teve um impacto para sempre nessa região. Essa região de Constantinopla é conhecida como Istambul. É importante lembrar um fato: o Império mega duradouro. Ele foi até a Primeira Guerra Mundial. A entrada do Império Otomano na guerra ocorreu em 1914, quando o governo otomano assinou um decreto militar secreto que se chama o Tratado Militar Otomano-Germânico. Bom, todo mundo sabe o que ocorreu na Primeira Guerra Mundial. A gente vai ter um vídeo aqui também falando sobre as guerras, né? A Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial. Mas após a derrota do Império Otomano na Primeira Guerra Mundial, o Império Otomano teve que lidar com ocupações das potências aliadas.
Isso resultou na assinatura do Tratado de Sèvres, em 1920, que com isso desmantelou totalmente o Império. Quando o Império Otomano se dissolveu, surgiu os seguintes países: Albânia, Chipre, Iraque, Sérvia, Catar. Alguns eram parciais otomanos, outros totalmente otomanos. Posteriormente, Mustafa Kemal Atatürk liderou a Guerra de Independência da Turquia, que resultou no surgimento da República da Turquia em 1923. Pondo um fim, assim, um império que talvez tenha sido mais duradouro. Tem muitas características desse império que a gente não está citando nesse vídeo. Aconselho vocês, se interessarem mesmo a essa história do Império Otomano, buscarem fontes como livros, principalmente, documentários. Muito obrigado por estar aqui no vídeo até o final. Deixa seu curtir, se inscreve no canal. E galera, até a próxima.